Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da Universidade de Fortaleza tem esse compromisso com o ensino de qualidade, não é? Em levar a tese e a antítese para a região norte, para a região nordeste, assim como temos também alguns alunos do Rio de Janeiro e até, viu, Juliana, lá da ponta, temos lá de Santa Cruz do Sul, fazendo doutorado aqui conosco no PPGD Unifor. E é realmente assim, uma das dificuldades, Juliana, que você que sabe que é nossa aluna, a Juliana também é nossa doutoranda, sou, né? Sou aluna do PPGD com muito orgulho. Fui do mestrado, né? Fui da graduação, fui do mestrado e agora estou aí na jornada do doutorado. Pois então, a Liane também foi nossa aluna do doutorado e agora está fazendo pós-doutoramento com a gente, faz parte do grupo de estudos de direito, né? Do grupo de estudos de ensino e de direito, de ensino, pesquisa e direito aqui do PPGD Unifor. A Josana acabou de fazer agora mestrado conosco lá no CIESA do Amazonas, enfim. Assim, foi uma opção, Juliana, que eu fiz na minha vida que me causa muita alegria, que é ter seguido o magistério, né? Então, eu estava até gravando aqui para o pessoal, dizendo que a grande diferença na minha vida foi quando, em 1988, eu terminei a graduação, tá? Terminei a graduação em 1987, e aí entrei em seguida, logo com 3 meses, no mestrado, né? Mestrado da Universidade Federal do Ceará, com muita dificuldade. Naquela época só entravam pessoas bem mais velhas, com currículos bem mais pesados. E eu, então, era novinha, eu tinha tipo 21 anos, né? Estava terminando direito e, em seguida, tive a coragem de concorrer para entrar no mestrado da Universidade Federal e consegui êxito, tá? E isso fez toda a diferença na minha trajetória para que eu pudesse ser uma servidora pública melhor, para que eu pudesse ser uma profissional melhor, para que eu pudesse descompactar o conhecimento até chegar ao ponto de ser uma professora que ama o que faz. Porque realmente eu acho que a gente que abraça o magistério é uma questão de amor, de humildade e de necessidade de aprender a cada dia alguma coisa nova, tá? Então, eu não tenho vergonha de cada dia estar aprendendo uma coisa nova. Se eu não sei, eu vou pesquisar. Se tem um livro novo que sai, a gente vai lá e compra, a gente se anima. Se alguém diz uma coisa contrária àquilo que você pensa, você vai lá e tenta averiguar a razão que aquela pessoa tem, ou aquele novo ensinamento que vem. E hoje, Juliana, eu estou bem empolgada estudando justamente aquilo que a gente vai proferir palestra na semana que vem, que é do antropocentrismo ao ecocentrismo e ao biocentrismo, ou seja, eu que sou professora de Direito Constitucional Econômico, tá? Tive que enfrentar aqui a minha característica liberal para aprender um pouco mais, né, na vertente da necessidade realmente de você superar lucro, planeta e pessoas e de fazer com que os direitos sociais que estão previstos na Constituição, eles possam ser conciliados com os direitos da natureza, tá? Então, de vez em quando, a gente vai dando assim uma mexida no nosso pensamento, porque só não muda quem já nasce, só não muda quem é pau, né? Que tem a música que diz, pau que nasce torto, morre torto. Eu não sou isso, né? Eu sou um ser vivente, eu faço parte desse biocentrismo, né? Então, eu estou apta a conviver nesse processo de mudança de aprendizado. Então, eu fico muito feliz de participar do colegiado do PPGD Unifor. Nós somos hoje 20 professores exclusivos da pós-graduação PPGD Unifor. A Universidade de Fortaleza não permite duplicação, tá? A única exceção é quando a gente tem um Minter ou um Dinter, ou cursos internos da Unifor, nós somos exclusivos. Nós temos 15 grupos de pesquisa, cada professor está dentro de um grupo de pesquisa, e aí então a gente parte dessa vertente do direito constitucional público e teoria política, ou do direito constitucional nas relações privadas, patrimoniais ou pessoais, né? Nos direitos de personalidade ou nos direitos patrimoniais. Então, se o colega da graduação tem interesse em escrever sobre empresa, tá?
sobre direito financeiro, a gente tem uma das professoras melhores do país, que é a professora Winnie Caminha, tá? Se o aluno gostaria de escrever uma tese defendendo os direitos culturais, a gente tem aí o orientador da professora Juliana. Juliana, você está com Humberto Cunha, não? Quem é o teu orientador? É o Martônio. Ah, é o Martônio. Professor Pronto, Martônio. Perfeito. Se você quer escrever com direitos culturais, você tem o professor Humberto Cunha. Se você quer escrever sobre soberania, sobre Estado, sobre jurisdição constitucional, você tem o professor Martônio. Se você quer escrever sobre democracia, a dureza, os entraves, as disputas democráticas, você tem o professor Newton. Se você quer escrever sobre direito da criança e do adolescente, você tem o professor Antônio Jorge para te guiar. Se você gosta mais dessa parte filosófica, se você quer discutir a questão da justiça, você tem a professora Natécia Sampaio. Não tem ninguém melhor do que ela para discutir a teoria da justiça, tá? Se você quer discutir as questões de hermenêutica constitucional, você tem o professor Rafael Xerez. Ou ainda direito em redes. Rafael é super antenado nisso tudo. É um grande professor de epistemologia que nós temos. Se você quer conversar sobre direito à saúde, à previdência, nós temos o professor Eduardo Rocha Dias, tá? Se você quer discutir a questão previdenciária, nós temos também o professor Previdência e Regulação, nós temos o professor Rômulo, né? Rômulo Leitão está com teoria do poder e também com direito de regulação. Eu estou dizendo o nome dos nossos professores, assim como a professora Lírida, que trabalha com direito tributário, assim como a professora Lilian Salles, que trabalha com mediação e conciliação de conflitos, o professor Gustavo, que também está conosco, trabalhando sobre o Poder Judiciário. Ou seja, cada um dos nossos professores, o professor Nestor, que está aí conosco falando sobre processo civil, processo penal, sobre justiça restaurativa, cada um dos nossos professores tem a sua vertente toda própria e leva o seu grupo de pesquisa, né, mensalmente a publicar, a discutir, a debater as temáticas que aparecem no Brasil e no mundo. Né? Cada um de nós já teve a oportunidade de fazer um pós-doutorado, seja no Brasil ou seja no exterior. Tá? Então, a gente está sempre movimentando aquele PPGD para agregar os nossos mestrandos, os nossos doutorandos. Além do que, Juliana, a gente tem uma boa inserção aí com a iniciação à pesquisa, né? Eu adoro os meus alunos de iniciação à pesquisa. Eu estou com 3 agora, estou com a Paloma Fernandes, estou com a Sofia, estou com a Mariana. Eu adoro, as meninas vão lá para a minha aula de terça-feira. A aula é de 8 às 12 da manhã e elas adoram, estão lá comigo, batem papo, dão aula, então elas estão juntas com o pessoal, inclusive, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Né? A gente tem uma sala bem eclética. Mas isso tudo que eu estou dizendo para os senhores é para alertar que o momento principal da nossa aula hoje é com a Liane, que vai conversar conosco, que vai nos ensinar, é falar sobre a escolha do tema, tá? E aí você vai verticalizar. É importantíssimo que você escolha o tema que você gosta, o tema que você é capaz de conciliar teoria e prática, tá? E com quem você deseja ficar. Porque do momento que você diz, eu quero escrever sobre tal assunto, aí já está marcada a tua linha de pesquisa, a tua área de concentração e o teu orientador, tá? Então, eu disse o nome aí de quase todos os nossos professores, peço perdão se eu esqueci de dizer o nome de algum, mas aí no nosso edital constam o nome de cada um dos nossos professores e a sua área de atuação, tá? Então, é interessante que vocês digam, tá, eu adoro direito constitucional, né? Eu começo minha sala de aula aí na graduação, Juliana diz assim, eu adoro direito constitucional, eu trago a minha Constituição, né? Já virou assim um mantra, tá? E o pessoal assim gosta realmente do direito constitucional, eles abrem a Constituição e dizem assim, eu me interesso pela defesa dos vulneráveis no que consiste a questão de gênero. Ok, vamos ficar então com a professora Ana Maria Dávila, tá? Que é bambambam nos direitos humanos, tá? E manda bem no grupo de pesquisa dela. Não, mas eu prefiro discutir a questão da federação, do Estado federativo. Tá? Aí tu tem 3 escolhas. Professor Newton, professor Martônio, professor Humberto, tá? Ou ainda mais o professor Gustavo.
E aí disse, não, eu quero saber do Estado Federal, mas da relação com o Judiciário. Eu quero discutir a emenda constitucional que trata sobre o julgamento em primeira instância ou em segunda instância, tá? Então, é muito interessante se vocês começarem a refletir, primeiro, qual é a tua área de concentração, qual é a tua linha de pesquisa e qual é a temática que você quer abordar, tá? Então, eu tenho notado ao longo dos tempos, né, dos nossos processos de seleção, Juliana e Liane e nossos colegas que estão aí presentes, a dificuldade que alguns têm de fazer o projeto de pesquisa, tá? Por isso que eu pedi, Juliana, vamos simplificar a vida do povo, tá? Eu não quero nem que vocês pensem que a gente está simplificando demais, mas é um guia que nós queremos dar para vocês para facilitar a vida de vocês. E isso foi porque lá em 1987, 88, Juliana, quando eu fui fazer o meu processo de seleção, e eu fui pedir uma colega que já era professora, disse, professora, será que dá para me dizer direitinho como é que é o projeto de pesquisa? Sabe qual foi a resposta, Juliana? Não. Qual, professora? Não, vai procurar lá na biblioteca, tá? Então eu fiquei, puxa, é assim, era como se fosse assim naquela época do final do século XX, Juliana, existia um ciúme, uma reserva de mercado, uma coisa assim que tá, eu tive que sofrer para entrar, então você também vai ter que sofrer para fazer o que eu fiz, tá? Esse não é o pensamento do PPGD, tá? A gente é companheiro do nosso aluno, nós fazemos parte do mesmo time. Se o meu aluno está bem, eu estou bem. Se o meu aluno consegue publicar, eu fico feliz. Se a gente publica juntos numa revista bem qualificada, para mim é muito melhor, tá? Se vocês terminarem o mestrado de vocês com 12 meses, gente, a gente solta fogos. Se vocês ainda com 18, 20 meses não estiverem terminando, a gente puxa a orelha, não é não, Jazana? A gente chega junto, acolhe e faz com que realmente todos os nossos mestrandos defendam entre 12 e 24 meses. E todos os nossos doutorandos defendem entre 36 e 48 meses, tá? Por quê? Porque é um compromisso que nós temos com a CAPES, que é o nosso órgão de fiscalização, de trazer um impacto para o magistério do ensino superior no Brasil, tá? E é nesse modo que agora nós concluímos o doutorado lá em Manaus e temos 23 novos professores doutores na região norte. É dessa maneira que nós estamos aí iniciando um Minter em Picos do Piauí e, com certeza, em breve teremos 25, né, novos mestres no Piauí, tá? E aqui no estado do Ceará, graças a esse empenho do colegiado do PPGD, quando eu entrei não existiam 17 professores doutores. Nós agora já formamos quase 100, né? Nós formamos 95 novos doutores em Direito, não é? Em Direito Constitucional do Estado do Ceará. E aí os outros cursos hoje já são coordenados por alunos que foram do PPGD Unifor, tá? Basta olhar um pouquinho no cenário das outras universidades e vocês vão ver lá os nossos queridos doutores e mestres em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, exercendo o seu papel do magistério no ensino superior. Né? Essa é a maior contribuição que o PPGD pode dar para a sociedade, para a academia. E o último ponto que eu quero terminar para eu passar aí a palavra para a Liane, né, Juliana, porque tu sabe que professor de direito, quando começa a falar, se empolga, não para, e aí a aula realmente é dela, tá? É reforçar a liberdade de cátedra e a liberdade de expressão. Tá? No PPGD você pode ser ecologista, ninguém vai dizer nada para ti, pelo contrário, a gente tem muito a aprender. Você pode ser a favor do liberalismo econômico? Ótimo, seja muito bem-vindo. Você pode ser marxista? Ótimo. Você pode ser a favor do contrário, do no pay, no gain? Ótimo. Você tem toda a liberdade de expressão e você tem toda a possibilidade de defender aquilo que você pensa, desde que bem fundamentado, tá? E é por isso que a gente te dá uma doutrina capaz de defender o teu ponto de vista. A gente mostra e vai provocando esse debate, tá certo? Então, é nesse sentido que eu digo para todos vocês, sejam muito bem-vindos, escolham o seu tema, escrevam o seu projeto de pesquisa,
Leiam os nossos livros, que são clássicos, adotados não só no Brasil, como nos Estados Unidos, Europa, etc. e tal. São pensadores da melhor estirpe, que defendem, sobretudo, a dignidade humana e a necessidade do direito se ajustar, né, do direito se ajustar a essa defesa da dignidade humana, tá? E da liberdade de expressão. Professora Gina, a gente teve aqui uma perguntinha no chat. Para quem quer construir uma carreira na docência, seria interessante fazer uma pós-lato sensu antes do mestrado? Olha, eu vou dizer para vocês, né? Eu sou coordenadora do mestrado e doutorado estrito sensu. O nosso mestrado hoje, você já pode terminar com 12 meses, tá, Juliana? E que a nossa, eu sei que aqui vai ficar gravado e que na nossa vice-reitora, a professora Lília, não escute. Mas eu não iria como não fui, né? Se em 1988 eu fui direto para o mestrado e fiz minha carreira na vertical, eu não iria andar na horizontal, tá? Eu também, professora, eu fui direto para o mestrado. Eu também não fiz pós-graduação lato sensu, eu já fui direto para o mestrado. Eu saí da graduação direto para o mestrado. A minha opção é essa, sabe, Juliana? Às vezes eu entendo, a menos que não, por exemplo, a gente tem aí, esqueci de falar, minha brilhante professora de Direito do Trabalho, a Ana Virgínia Gomes, que eu roubei do Canadá, que eu roubei da Mackenzie, que passou no nosso concurso, ela é espetacular em Direito do Trabalho. Então, você que quer fazer a sua dissertação em Direito do Trabalho, vem direto para o PPGD Unifor. Você que quer fazer a tua especialização em direito tributário, vem direto, a gente tem na TES e a gente tem Lírida. Você que quer ser um cientista político, né, que é a nossa base, a gente tem o Martoni, a gente tem a Ana Maria, a gente tem a Gina, a gente tem o Humberto, tá? Você que quer trabalhar em direito empresarial, vem para cá que a gente tem. Eu estou igual propaganda de supermercado, né? Mas eu acho que tem alguma coisa assim. Mas, na verdade, é porque nós temos 15 grupos de pesquisas, cada um num ramo, tá? Então, eu não vejo realmente por que fazer um lato sensu se você pode pagar, você tem o pacote, você quando entra no PPGD Unifor, você pode fazer até 30 disciplinas, mas se você quiser focar e fazer só 8, tá? Você faz 8 disciplinas, você foca no teu objeto de estudo, tá? E com um ano você pode estar defendendo a tua dissertação, tá? Faz 4 disciplinas no semestre, faz mais 4 disciplinas no outro semestre, já vai fazendo aí disciplina de metodologia com a Liane e com a Mônica Tassini, né? Vai aprendendo as regras do que é uma dissertação de mestrado, que deve albergar tipo 100, 120 páginas, tá? 10, 30, 30, 30, referências bibliográficas de 30 a 50, tá? E entra no mercado de trabalho com 1 ano e meio como mestre, até porque as universidades hoje, elas só contratam quem tem pelo menos mestrado, tá? Se você terminar um lato sensu, você não tem como entrar no magistério. Se você terminar um estrito sensu, mestrado, sim, né? E ainda tem, viu, Juliana, a questão da flexibilidade de horário. A gente hoje tem disciplina de manhã, de tarde, de noite, aos sábados, seminários especiais, né? Eu não sei se é porque a gente é mulher, aqui eu estou vendo a maioria das caras mulheres, os rapazes estão todos só com a letrinha, né? Mas o mulherio aí, a gente assovia, chupa cana, né? A gente é mãe, exerce advocacia, é promotor de justiça, é juiz, sei lá, faz tanta coisa e ainda consegue conciliar com o estudo de qualidade, né? Eu fiz mestrado grávida, eu fiz doutorado 20 anos depois grávida e, sei lá, e consegui, sou professora, era presidente do Instituto de Pesquisa, advogada, e eu acho que a gente tem esse prazer. Se vocês tiverem prazer no estudo, com certeza vocês vão adorar o PPGD Unifor, né? Eu queria, então, passar a palavra, Juliana, estou à disposição, vou permanecer aqui com vocês, tá? Se tiver alguma pergunta, eu vou ficar junto, a gente vai respondendo, mas eu quero passar a palavra para não dizer, não, a professora Gina está falando só teoria, ela terminou o mestrado dela na década de 90, terminou o doutorado na década de 2004, na primeira década do século XX, tá? Mas nós temos aqui a Liane Maria, que defendeu o doutorado agora, já entrou no pós-doutoramento e já é professora da Lato Sensu, tá? A Liane começou com uma paixão pela ecologia, tá?
e de repente ela foi se direcionando para a metodologia científica, para o GEPED, né, que é o Grupo de Ensino de Direito e Pesquisa Jurídica, e hoje está aqui falando, dando aula para a gente, tá? A Natécia, que é a nossa professora, foi do mesmo jeito, procuradora do município, foi minha aluna e de repente bombou, tá? Rafael Xerez, da mesma forma. Então eu espero não só tê-los comigo no PPGD em breve, como em seguida compartilhar a carreira do magistério com todos vocês, tá? Obrigada, Juliana, por abrir esse espaço, e aí eu passo então a palavra para a professora Liane Santiago, né, para que fale melhor sobre ela, a visão dela, do como o PPGD Unifor influenciou na carreira que a permite hoje de estar aí dando aula para a gente sobre modelo de projeto de pesquisa. Sim. Eu que agradeço, professora Gina, muitíssimo obrigada. Liane, com você. Obrigada, Juliana. Obrigada, professora Gina. Primeiro, eu quero externar, de fato, o sentimento de gratidão que eu tenho por ser Unifor, né? Eu sou, de fato, egressa do curso de graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza, cursei o mestrado, né? E agora terminei o doutorado com um mês. Ingressei no pós-doutorado e tenho a dizer para cada um de vocês que eu, isso não é um exagero, mas em cada momento que eu vivi na Unifor, eu me encontrei mais e mais e pude me desenvolver, não só enquanto docente, enquanto pesquisadora, mas como pessoa. Então, é um prazer falar de pesquisa, porque a pesquisa representa isso para mim. É um processo que faz sentido, né? A pesquisa, ela exige uma dedicação, exige um olhar atento, curioso, humilde, como a professora Gina muito bem colocou, né? Nós estamos sempre aprendendo, especialmente no século XXI, né? Nesse cenário em que a informação, ela de fato tem uma velocidade e muda também tão rápido, né? Que demanda de cada um de nós essa postura humilde, e, sem sombra de dúvidas, essa é uma característica muito importante do pesquisador. Então, eu queria agradecer esse convite para estar aqui com vocês. Queria pedir que quem pudesse ligasse a câmera, eu sou dessas, hashtag, gosto de olhar no olho, e assim, quero me colocar à disposição para além desse momento, tá? Então, vamos começar, eu vou apresentar para os senhores hoje um pouco aí do que a gente também entende sobre o programa, do que a gente tem vivenciado, tá certo? E vou entrar em aspectos práticos do projeto de pesquisa. Vocês estão me ouvindo bem? A primeira pergunta que eu queria... Sim. Beleza. Tá ótimo, Liane, o áudio. Pronto, ótimo. Então, agora eu vou compartilhar a tela, e eu queria saber se vocês estão visualizando direitinho. Sim. Tá joia. Então, vamos lá, né? Vamos começar. A proposta é a gente parar para refletir sobre o que representa um projeto de tese, um projeto de dissertação, né? O projeto de pesquisa, ele, sem sombra de dúvidas, é o primeiro passo, é o primeiro contato do aluno com a realidade, né, o universo que é a pesquisa científica. E, nesse sentido, a Unifor nos brinda com uma oportunidade, né, que é perseguida por pessoas de outros estados, né, através do PPGD Unifor, com um curso de mestrado e doutorado em Direito, nota 6 pela CAPES. Eu queria dizer para vocês, inicialmente, o que é que isso representa. Além de apresentar aqui os professores, né, nessa imagem do PPGD, professores exclusivos do PPGD Unifor, a nota 6 CAPES foi alcançada por apenas 8 programas de pós-graduação em Direito no Brasil, sendo que a Unifor é a única no Norte e Nordeste. Tá? Então, isso representa que nós temos um parâmetro, nós temos excelência em termos, inclusive, internacionais. Não sou eu que estou dizendo isso. Ao
procurar saber mais sobre essa avaliação, vocês vão observar que as instituições que foram classificadas com nota 6, elas, de fato, atenderam, né, a critérios fixados pela CAPES, que é o nosso órgão aí que vai orientar a pesquisa científica no país, junto a outros, como o CNPq, como aqui no estado do Ceará, a FUNCAP, né? Então, programa nota 6, nós somos um dos 8, e não há no Brasil nenhum nota 7. Então, isso quer dizer que estamos, de fato, na ponta, né? E, por isso, é bom registrar, né, que isso demonstra um amadurecimento do programa. São 20 anos de pesquisa científica, né, 2 áreas de concentração, 6 linhas de pesquisa e 15 grupos de pesquisa. E é muito interessante que vocês pensem essa complexidade e, ao mesmo tempo, riqueza que é o PPGD, porque nós somos, de fato, como a professora Gina colocou, um ser coletivo. A gente vem estudando, né, professora, essa temática com lições aí do professor Henrique Leff, e ele traz essa reflexão do ser individual ao ser coletivo. E o programa está onde está porque há um esforço muito grande, né, de todos. E a professora Gina nos inspira, porque, de fato, ela é incansável, a Juliana falou aqui no começo, e é uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que tem uma sagacidade, né, para o conhecimento, para a construção do conhecimento, e nisso também, cada um de nós, a gente vai buscando construir a sua parcela, a sua colaboração e contribuição para o sucesso desse grupo, né? Então, quando eu consigo publicar um artigo, é natural que isso é uma alegria muito grande na esfera individual, mas também é uma alegria grande para todos do programa, porque, inclusive, a atuação dos discentes é um fator que pesa bastante, né, junto aos docentes, nesse cenário de publicação científica, tá? Então, eu gosto de chamar a responsabilidade para o aluno também, né? O professor vem com todo esforço, prepara a aula, prepara todo um material, reúne toda uma bagagem teórica de anos de pesquisa, anos de dedicação. Então, o aluno, quando chega, ele consegue, né, usufruir de toda essa trajetória do programa, dos professores, e assumir a sua função social de pesquisador. Né? Então, acho bem importante que isso fique registrado. No que diz respeito ao PPGD, nós temos 2 áreas de concentração. A primeira delas, Direito Constitucional Público e Teoria Política, vai permitir que vocês transitem, né, escolham aí uma das 4 linhas que eu estou expondo nesse momento, ou seja, direito constitucional nas relações econômicas, direitos humanos, Estado democrático de direito e teoria da democracia. Uma vez que você identifica qual é a sua área de concentração, se público ou privado, né, identificar a sua linha é o segundo passo. E muito importante, diga-se de passagem, porque também vai determinar a relação com o orientador. Você, a partir da escolha da linha, né, você também estará investindo na sua orientação. Nas relações privadas, as linhas de pesquisa são direito constitucional nas relações jurídicas existenciais e direito constitucional nas relações jurídicas patrimoniais. Tá? Então, temos, de fato, uma abrangência que é correspondente à própria ciência do direito, né? O direito conversa. Nós trabalhamos com essas separações em disciplinas por um aspecto, uma questão didática, mas todas as áreas do direito vão buscar seu fundamento na Constituição. Então, sendo assim, independente do tema que vocês estão pensando, refletindo, se angustiando, né, vocês vão encontrar, com certeza, uma possibilidade de avançar nessa produção, nesse aprofundamento do conhecimento.
Aqui é uma apresentação rápida, né? Meu nome é Liane Araújo, como eu disse para vocês, tenho a minha trajetória na Unifor, já dei aula em outras instituições, hoje trabalho como professora da pós-graduação Lato Sensu e estou como pós-doutoranda e pesquisadora do PPGD Unifor, né? Participando aí do grupo de estudos e pesquisas em ensino no direito, GEPED, que é coordenado pela professora doutora Mônica Tassini. Tá? Então, aí tem o meu Instagram, meu e-mail, caso queiram entrar em contato, eu deixo esse canal também para vocês. Bom, a seleção que se aproxima, né, para ingresso no PPGD Unifor, ela vai se iniciar, né, ou terminado o prazo de inscrição no início de novembro de 2020. Para quem está aqui no PPGD, o prazo é 9 de novembro. Eu até vi que a Josana, salvo engano, comentou que seria dia 30, professora Gina, mas acredito que houve uma prorrogação, tá, Josana? Mesmo para quem está aí. Então, é algo que a gente, quem está no Amazonas, né? É algo que a gente também tem que ficar atento, que ganha mais um fôlego para investir nesse projeto, investir no estudo das obras, tá? E conseguir, de fato, a sua vaga na seleção. Liane, Oi, só um minutinho. Porque a Josana, na verdade, ela não vai participar do nosso projeto em Fortaleza, ela vai participar do nosso projeto de Intermanaus. Então, lá realmente se encerra dia 30. Aqui é que vai até o começo de novembro, né? Eu acho que é até o dia 9 de novembro, professor. Tá? Tá certo, tranquilo. Obrigada, professora, por esse esclarecimento. Bom, então, a seleção, ela conta com 2 etapas, né? A primeira delas tem um peso 3 e a segunda, peso 4. Então, nós vamos iniciar o processo por meio da análise do currículo. E quem trabalha com iniciação científica, né, já vem aí pesquisando, publicando, tá? Tem isso também como um aspecto favorável, tá? Então, cada um de vocês vão preencher um formulário, uma tabela de pontuação de títulos, que posteriormente será avaliada pela comissão, tá, do PPGD Unifor, e nessa primeira etapa nós vamos alcançar uma classificação, não há eliminação. Na segunda etapa é que ocorre a entrevista e a arguição sobre as obras. As obras a gente encontra lá no anexo 3 do edital, e essa arguição, ela também é feita acerca do projeto, da atuação, da experiência profissional que vocês reúnem, tá? E da disponibilidade do candidato para se dedicar ao curso. Durante o doutorado, eu passei 3 anos com dedicação exclusiva ao PPGD Unifor, e o retorno que eu posso dar para vocês, né, em termos da experiência que eu vivi, é que, de fato, foi essencial, né, juntando com a bagagem prática, eu tenho experiência com licitações e contratos, então tenho esse viés do direito administrativo e do direito ambiental, né, com certeza essa dedicação me permitiu alcançar um processo aí de amadurecimento que me trouxe até aqui e que eu continuo perseguindo. Então, uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é que a vida é um processo, né? A gente tem que buscar cada vez mais essa superação, e o programa, ele te permite alcançar esse desenvolvimento profissional, mas também, né, pensar e direcionar seus esforços, né, a partir desse amadurecimento pessoal e intelectual. Tá? A entrevista e a arguição, elas serão conduzidas em ambiente virtual. Então, cada um dos senhores tem que providenciar já tudo o que for preciso, o computador, né, os meios necessários, um microfone, se for o caso, a câmera tem que estar funcionando, o acesso à internet, né, com uma certa velocidade que viabilize a videochamada, tudo isso é importante para que você também não fique nervoso no momento da arguição, tá? Então, destaquei por esse motivo. A gente vem com essa ideia de prevenir para que no momento da arguição tudo corra da melhor maneira possível. As obras que foram destacadas para
público e o privado, nós vamos encontrar a teoria dos direitos fundamentais, do professor Robert Alexi, que já esteve aqui, tá, no PPGD Unifor, inclusive foi na aula magna, quando eu entrei, professora Gina, foi uma grande alegria, né, poder ouvi-lo, poder estar lá, e o professor, o Bruce Ackerman, né, que trata sobre nós, o povo soberano, fundamentos do direito constitucional, e tive também, lendo sobre esse autor, e ele traz uma abordagem interessante, sobre a questão das dualidades, que foi o que a professora Gina colocou, que nós, na pesquisa científica, nós vamos, cada um trilhar o seu caminho com respeito, né, e sabendo que o pesquisar ele não admite necessariamente uma única forma de ver o mundo, tá? A visão de mundo, ela vai sendo construída num processo individual e coletivo. E o PPGD é um exemplo disso, né? Nós temos diversas linhas e diversas possibilidades de aprofundamento. No campo do direito público, vamos trabalhar ainda com Ronald Dworkin, a obra Levando os Direitos a Sério, uma obra que tem uma leitura, assim, muito agradável, né, e que provavelmente muitos dos senhores já tiveram algum contato. Ainda no público, o Amartya Sen, que é um economista, né, Nobel da Economia, e desenvolveu o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, e a obra selecionada pelo programa foi Desenvolvimento como Liberdade. Então, sugiro que os senhores, de fato, procurem se informar, né, acerca dessas obras, e, para tanto, inicialmente, o PPGD disponibilizou alguns vídeos, tá, de professores da casa tratando de cada uma das obras. Eles estão no site do PPGD, né, professora Gina? Fica disponível no próprio site do programa. Confirma, professora? Bom, de qualquer modo, a gente vai disponibilizar para vocês, esses vídeos são de fácil acesso, tá? E... Liane. Oi, professora. Sim, Liane, os vídeos estão, se você acessar o site da Unifor/PPGD, você vai encontrar lá os vídeos, né? Cada um de nós, cada professor comenta um desses autores. Eu, por exemplo, comento o Amartya Sen, né? E nós escolhemos o Amartya Sen, que é um prêmio Nobel da Economia, pessoal, porque foi ele que, inclusive, criou o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? E como a nossa Constituição é uma Constituição dirigente, é uma Constituição que visa a implementação de direitos sociais, a gente compreender que a liberdade com igualdade, que esse exercício de promover e de afastar as injustiças e de promover a justiça é o maior ideal que um jurista pode ter. Então, nós incluímos o Amartya Sen, né, esse livro dele, e sou eu que comento essa obra, tá? Então, a professora Ana Virgínia comenta o Dworkin, a professora Winnie comenta a obra do Ronald Coase, e por aí vai. Então, cada um de nós, se vocês entrarem aí no site da Unifor/PPGD, vocês vão ver uns videozinhos e as explicações aí sobre esses autores. Só para dar o gostinho de ler, tá? Isso. Professor, inclusive, tem um aspecto que eu acho muito importante a gente destacar, é que o PPGD, ele promove esse diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento, né? Isso é muito rico e vem sendo reconhecido mais e mais pela CAPES, que trabalha com uma avaliação multidimensional, né? Então, está dentro da perspectiva também do MEC, que já exige aí, no mínimo 10%, né, de atividades extensionistas no campo na graduação, ou seja, já coloca também o estudante para trabalhar e compreender a realidade como um todo, né, com o seu entorno ali, com o entorno da universidade, e o PPGD, ele traz esses diálogos, e esses diálogos, com certeza, são muito importantes diante do pensamento, da reforma do pensamento que a gente precisa pensar na academia, né, a partir de um olhar para a sustentabilidade, para um futuro sustentável. E ainda nas relações privadas, nós vamos ter o direito civil na legalidade constitucional, de Pietro Perlingieri, e o livro El Derecho a Tener Derechos, de Stefano Rodotà.
tá? Então, é importante dizer que para cursar um mestrado ou um doutorado, o aluno do mestrado, ele tem que ter uma outra língua, né, e do doutorado, 2 línguas. Então, essas obras, elas já vêm exercitando aí com o Rodotà, essa habilidade de passar a acessar o conhecimento que foi produzido em outros lugares por pessoas, né, de outros países, tá? Liane, se você me permite ainda falar sobre as obras, para quem Sim, vai para a área do direito privado, eu sugiro pegar esse livro da professora Joyciane, que inclusive foi produzida aí também com palestras do PPGD Unifor, e ler a teoria do Gustavo Tepedino, tá? Então, o professor Gustavo Tepedino vai nessa mesma linha aí do Stefano Rodotà e do Pietro Perlingeri, tá? Para falar sobre os direitos de personalidade, os direitos, né, e os direitos, dessa questão do direito a ter direitos, né? Então, o Rodotà é italiano, os dois aí, na verdade, são italianos, mas toda a teoria desses professores você vai encontrar aí na biblioteca da Unifor e também nos ensinamentos do Gustavo Tepedino e da professora Joyciane Menezes, tá bom? Então, é claro que vai ter que saber o inglês, né? Cedo ou tarde ninguém vai escapar do inglês, aprender a escutar o espanhol e entender e falar o espanhol também. E aí, quem já tiver o alemão, o italiano, não é? Toda e qualquer segunda língua é válida. Nós temos autores que vêm, né, de todos esses países com quem a gente tem convênio de cooperação técnica. Já fica até o convite aí para o pessoal participar do nosso próximo seminário internacional na Itália, né? Esse ano vai ter que ser virtual, Juliana, mas já fica aí o convite, tá bom? Isso. Obrigada, professora. Então, é isso. Na realidade, ingressar num programa como o PPGD é uma oportunidade de você abrir portas e o seu próprio olhar, né, sua própria visão de mundo, muito além das fronteiras, né, que a gente tem aqui, seja na esfera municipal, estadual, ou em termos aí de Brasil mesmo. Temos, inclusive, uma professora hoje, né, professora Gina? A professora Gina colocou aqui, a professora fez o pós-doutorado fora, a professora Mônica está fazendo fora. Então, esse diálogo é muito profícuo, é muito proveitoso para todos nós, porque a gente aprende com os professores, não só o conhecimento, mas também como amadurecer intelectualmente, tá? Bom, entrando na estrutura do projeto de pesquisa, o nosso edital estabelece que nós vamos trabalhar com um título, uma introdução, uma justificativa, os objetivos geral e específicos e materiais e métodos utilizados, né, além do cronograma e também das nossas referências. Nós vamos ver cada uma dessas etapas aqui, e para iniciar eu trouxe uma reflexão que diz o seguinte: a pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis, que nós podemos acessar, né, e da utilização cuidadosa de métodos e técnicas de investigação científica. Tá? Então, com base nessa citação do professor Gil, né, que é bastante famoso na área da metodologia, ele tem uma obra até de 2017, mais atual, eu chamo os senhores a pensar o processo da pesquisa, tá? É um processo simples, mas, como todo processo, exige esforço diário, né? Exige uma decisão. E a decisão eu vou entrar no PPGD Unifor, tá? Então, tomou essa decisão, o primeiro passo é pensar quais são as referências que vocês vão utilizar. Uma dica muito boa é observar que o próprio programa já sinaliza algumas obras que são essenciais para o desenvolvimento da pesquisa, tá? Então, sugiro que os senhores, dentro do tema, né, de cada um, observe aí qual é o aporte teórico, o que é que vocês podem encontrar de interessante nas obras que já estão sendo exigidas no anexo 3 do edital, tá? Então, no levantamento, nós vamos trazer artigos científicos, vamos pensar essas obras, vamos também promover
a delimitação da unidade de leitura. Vocês não vão perder tempo lendo um artigo todo ou um livro todo para escrever o projeto. Por quê? Porque a gente tem que ter estratégia, e a estratégia é delimitar a sua unidade de leitura. Então, se você está fazendo o levantamento e reuniu artigos, você vai ler o resumo, para ver se aquele artigo contribui de fato para o seu projeto. Evitem aquela questão do colocar uma citação, uma referência, só para fins de demonstrar para o avaliador que você conhece aquele autor X, aquele autor Y, clássico, né, do direito. O clássico, ele é muito bem-vindo, desde que a obra converse com o seu problema de pesquisa, com a sua problemática, tá? Então, o levantamento é o primeiro passo e, com certeza, né, acho que em termos de levantamento, a última dica, e muito importante, é que vocês não trabalhem com manuais. Então, os manuais são muito úteis e muito utilizados na graduação. O que são esses manuais? São esses cursos que a gente utiliza para estudar durante a graduação ou até mesmo para concurso. Eles trazem um acervo diversificado de assuntos, porém, vocês não vão encontrar profundidade. Tá? Então, manuais, eles não devem ser citados no projeto, assim como também não são aconselhados, né, para produção científica de uma forma geral, artigos, dissertações e teses, tá bom? Então, a leitura, esse segundo momento, ela tem que ser feita de uma forma eficiente, e essa leitura eficiente, ela vai concentrar o esforço do aluno, do candidato, naqueles temas, naqueles trabalhos, naquelas obras que, de fato, vão agregar, tá, para o seu problema de pesquisa. E, na etapa da escrita, eu tenho também algumas dicas, muitas delas aprendidas com a professora Gina, a professora Mônica, no sentido de, a escrita científica é uma escrita limpa, não precisa inventar a roda. A gente está acostumado no direito com petições rebuscadas, com termos difíceis, e com uma linguagem que muitas vezes não é compreendida lá na ponta, né? Então, a pesquisa, ela não adere a esse tipo de escrita. Por quê? Porque a escrita científica, ela deve ser compreendida, né, por qualquer pessoa. Então, deve ser uma escrita limpa, a gente chama de escrita limpa. Evitar adjetivos, a gente não está escrevendo um projeto para prestigiar determinado desembargador, ou para elogiar o autor de determinado livro. O projeto e a pesquisa, eles não tratam disso, tá? Então, a gente vai buscar, sim, o estado da arte. Aquele assunto que eu estou pesquisando, né, qual é o estado da arte, até onde ele avançou, o que eu estou querendo analisar, por que viés, tá? Então, isso é importante para vocês. Mas procurar trabalhar apenas com essa linguagem que a gente está acostumado, tá? Fatalmente vai fazer com que o seu projeto deixe de ser compreendido, ou o seu artigo, né, por algum leitor, e não é isso que a gente quer. Então, procurem manter, de fato, uma escrita limpa, evitem aí termos difíceis, não utilizem adjetivos, tá, no texto de vocês, e, basicamente, procurem a coesão e a coerência. Coesão no sentido de falar o que você precisa falar no menor número de palavras ou de frases possível, tá? Não precisa ficar dando voltas. Coerência no sentido de manter uma linha de raciocínio, manter a lógica do seu pensamento, tá? Então, a escrita, o que eu queria trazer para vocês, né, para os senhores, era isso. Com relação aos aspectos formais do projeto de pesquisa, tá? O que vai nos dar maior espaço, né? O que a gente tem maior oportunidade para trabalhar o conteúdo vão ser exatamente esses elementos textuais que a ABNT cita, tá? Então, na norma 15.287 de 2011, que é uma norma que trata só de projetos de pesquisa. Então, pessoal, quando é que a gente vai escrever
e falar, enfrentar a problemática, o problema de pesquisa. Esse enfrentamento começa na introdução, tá? E depois vai ser desenvolvido, melhor desenvolvido aí na nossa justificativa. Passo a passo, nós vamos conversar sobre cada um desses itens que eu trago nessa imagem. Antes disso, eu quero dar algumas diretrizes para vocês. O projeto de pesquisa, ele é um trabalho que antecede a pesquisa propriamente dita. Ou seja, se eu estou escrevendo um projeto de pesquisa para uma dissertação, né, o projeto é o primeiro contato do autor com a pesquisa, mas em termos de planejamento, tá? Então, ele vai descrever a estrutura, o modo como você planeja abordar aquela temática. Deve informar tema, problema, hipóteses, objetivos, justificativa, isso já foi dito, né, anteriormente, a metodologia, a fundamentação teórica e o cronograma. Sempre utilizem aí, quando vocês forem redigir o texto de vocês, a fonte Times New Roman, tá, na cor preta. O papel vai ser o papel A4, e o tamanho da fonte é 12, tá? Exceto nas citações de mais de 3 linhas. Isso aí eu vou conversar com vocês mais na frente. Margens esquerda e superior de 3 centímetros e direita e inferior de 2 centímetros. E o espaçamento entre linhas de 1,5, tá? Pessoal, isso aqui, esse material, acredito que nós possamos depois disponibilizar também para que vocês, em havendo a necessidade, venham a consultar essas diretrizes pontuais, tá? Então, nós temos a ABNT, né, como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que dispõe sobre a forma da pesquisa. A ABNT, ela não tem força de lei. As normas da ABNT são normas técnicas, tá? Contudo, ao dispor sobre a forma, dão uma tranquilidade, um conforto para o autor na escrita científica. Então, a numeração do trabalho científico, da dissertação e da tese, vocês vão encontrar mais na frente, por exemplo, na norma da ABNT-NBR 6024. Nas siglas, uma coisa importante, que vocês vão também, com o tempo, isso vai se transformar em algo natural, é que a primeira vez que vocês utilizarem uma sigla, não pressuponham que o leitor sabe do que vocês estão falando, tá? Então, no primeiro momento, nós vamos colocar por extenso, como o exemplo que tem aí embaixo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e aí você identifica a sigla entre parênteses. Pronto, a partir de então, no seu texto, você pode usar a sigla, tá? Citações. Nós temos na ABNT, a ABNT-NBR 10520, que regula especificamente as citações indiretas, né, que são as paráfrases, aquelas citações em que a gente reproduz o pensamento do autor, mas com as nossas próprias palavras, e as citações diretas, curtas e longas, em que você praticamente tira uma foto do texto do autor e reproduz no seu trabalho. Ou seja, ela é extraída tal e qual foi redigida originalmente pelo autor. Então, existem regras específicas e eu vou colocar para vocês mais na frente quais são os detalhes. Projeto de pesquisa tem, inicialmente, que trazer a delimitação do título, o recorte epistemológico. Nós estamos em um programa de pós-graduação em Direito Constitucional. Então, comecem a pensar o problema de vocês, né, a problemática, aquilo que te inquieta, a partir da Constituição. Por quê? Porque é esse o caminho que nós vamos fazer durante o programa, durante o curso de mestrado e doutorado. Então, a delimitação do título, ela parte essencialmente da Constituição. Eu queria um exemplo. Bom, a minha tese tratou de entre as categorias que eu tratei, né, encontra-se o princípio da eficiência, que está lá expressamente previsto no caput do 37, da Constituição de 88. Então, esse é meu ponto de partida. E também, ao final, em termos de considerações finais, de conclusões, esse assunto volta a ser abordado, tá? Agora, o que é muito importante? A gente não pesquisa um objeto sem a devida
especificidade, sem o devido recorte epistemológico. Você está analisando o princípio da eficiência, ok. É a partir da Constituição de 88, você vai fazer uma análise desse princípio, que vai também alcançar, né, tendo em vista que ele surge na Constituição de 88, mas buscando aí referências, fazendo uma análise que vai além da Constituição de 88, isso deve ser observado e deve ser descrito no seu trabalho, tá bom? Então, delimitar o título é alcançar um objeto de pesquisa, e esse objeto, ele deve ser possível, ele deve ser determinado, deve ser agora eu vou colocar aqui, um desafio, né, que nós possamos encarar, que nós sabemos que é possível, tá, de enfrentar. E, para tanto, os senhores devem observar, de fato, qual é o limite geográfico, o caráter temporal, tá certo? A questão cultural, enfim, aspectos variados para que haja uma correta, uma adequada delimitação do seu objeto de pesquisa. A introdução vai trabalhar com essa delimitação especificamente. O modelo do projeto que a gente propõe, que é um modelo, tá, pessoal? E é muito importante frisar que, como eu disse anteriormente, a ABNT, ela não vincula, as normas não têm força de lei, tá? Existem diversos tipos de projeto por aí, inclusive a própria CAPES, quando abre uma oportunidade para projetos de pesquisa, ela traz as exigências próprias, tá? Então, o nosso projeto do PPGD Unifor vai trabalhar com a delimitação do tema na introdução. Como assim, Liane? Bom, quando você pensa na pesquisa, alguma coisa está te angustiando, tem algum tema que te gera uma inquietação. Que tema é esse? Que contexto é esse? Então, a delimitação do tema conversa com essa sua inquietação, certo? E aí, a problemática é exatamente esse cenário em que você vislumbra uma oportunidade de pesquisa. Ou seja, você vislumbra que nessa problemática, nesse cenário, há uma pergunta, uma questão de pesquisa, tá? Então, vamos promover essa delimitação na esfera da introdução. Para mestrado, o projeto, ele deve conter aí entre 1 e 2 páginas, né, de introdução, tá certo? Pelo menos uma página. E aí vocês já vão descrever qual é a área de concentração, qual é a linha de pesquisa que vocês estão optando, tá? Naturalmente que deve ser uma linha que abranja o seu problema, a sua problemática, tá? Então, introdução não contém citação. Para finalizar aqui esse slide, é importante registrar para vocês que as citações, que é quando a gente pega a ideia do autor e, ao final, identifica de onde veio, né, ou no início do parágrafo, enfim, essa citação, essa referência, que é obrigatória no trabalho acadêmico, na pesquisa científica, ela não aparece no contexto da introdução, tá? Vai aparecer apenas na justificativa. Então, a introdução contém esse recorte epistemológico, essa delimitação do seu tema, né, essa problemática, essa circunstância, dentro de um determinado contexto social, cultural, tá certo? Num determinado período, enfim. E também deve estar atenta à abrangência e às especificidades do tema pesquisado. No momento que você se debruça a escrever aí a introdução, você vai clareando esses teus questionamentos, essas suas inquietações. E aí é que surge o momento, né, adequado para se dedicar à justificativa. A justificativa do projeto, ela aborda teorias nas quais você se apoia para desenvolver as suas análises. Então, a justificativa por excelência, no projeto de pesquisa do PPGD Unifor, o lugar onde vocês vão promover um diálogo entre os autores, tá? Vocês vão colocar autores para, de fato, conversar por meio das suas palavras. Então, a gente vai construindo um texto científico sempre a partir do diálogo de mais
no caso aí da dissertação, né, a gente vai ter pelo menos umas 15 fontes, né, professora Gina? 20 fontes, por aí, tá? Em termos de referências bibliográficas, e que vão permitir esse diálogo. Por que a gente está falando o número das fontes? É porque tem que ser esse número exato? Não, pessoal. É porque se o escritor, o pesquisador, na hora de promover o diálogo, só fala de um autor, o que você vai ter é um monólogo, né? E isso não cabe, tá? No projeto de pesquisa. Então, a análise feita deve partir do diálogo. E aí, é na justificativa e é com esse diálogo que você alcança o seu problema de pesquisa, a sua questão de pesquisa. A questão, ela vai te trazer a clareza que você precisa para, inclusive, identificar qual o método mais na frente adequado, tá? Para o teu objeto de pesquisa. Então, na justificativa, teremos identificação do problema, fundamentação teórica e, se pertinente, o enunciado das hipóteses, tá? Que vai aparecer expressamente mais na frente nos resultados esperados. Bom, nós vamos descrever esse estado da arte, conforme eu conversei com vocês, e promover esse diálogo com os autores, tá? É aqui que nós vamos inserir citações diretas e indiretas, certo? Citações indiretas, elas devem ser priorizadas. Nós vamos utilizar uma citação direta quando a contribuição é tão relevante, né, que vai garantir, vai dar maior força ainda ao seu argumento, àquele diálogo que você está promovendo, tá? Regra geral, vocês vão, de fato, escrever a ideia do autor dos textos lidos, né, pesquisados, com as suas palavras, tá? Então, é na justificativa que nós vamos trabalhar essa necessidade de uma pesquisa. E o tema pode ser um tema ou uma questão, um objeto já pesquisado, mas o importante é que você dê um novo olhar, você possa juntar no seu problema categorias diferentes que conversem entre si. Né? Então, a mediação, por exemplo, é um tema que vem sendo pesquisado, né, há algum tempo, já tem bastante trabalho na área. Mas será que eu posso promover um diálogo entre a mediação, né, e o desenvolvimento nacional sustentável? Tem alguma produção nesse sentido? Então, o viés é que vai garantir a originalidade do projeto de vocês, tá? É importante que nós possamos citar esses autores que constam no anexo 3 do edital. É importante destacar a relevância e a importância da sua pesquisa para a sociedade, para a área da pesquisa, né, área de concentração, e para a própria ciência do direito. Tá? Então, a relevância, ela não está ligada diretamente à sua vivência apenas, aos seus anseios. Isso também é importante, né? Como foi colocado aqui, o contato com a prática, né, para além da teoria, ele potencializa a descoberta de problemas originais, de problemas que precisam ser investigados, tá? Mas você vai colocar essa relevância do objeto, do problema, para a sociedade, né, para a ciência, para a área de concentração. E evitar tecer, apresentar citações seguidas de um mesmo autor, tá? Vamos, de fato, procurar promover o diálogo entre autores. E, nesse sentido, é altamente aconselhável que vocês deem uma olhada na biografia do autor também, né? Entendam em que momento ele viveu. Cuidado para não criar o que a gente chama de coxa de retalho, né? Sair colocando conteúdo por cima de conteúdo numa justaposição que não obedece um caráter cronológico, um caráter lógico, tá? Objetivos geral e específicos. Como é que a gente vai trabalhar? O objetivo geral, ele sempre vem no infinitivo. É o que você vai fazer. Então, por exemplo, você vai avaliar os impactos da mediação, né, do investimento na mediação para o desenvolvimento nacional sustentável. Você vai juntar categorias, tá? E a ação, aquilo que você se propõe a analisar, a avaliar, a comparar, a descrever,
vai ser o seu objetivo geral. Então, o objetivo geral está altamente relacionado com o seu problema central, com sua questão central de pesquisa, ou seja, com seu objeto, né, com o próprio título do trabalho, tá? Alguns verbos não são aconselháveis, por exemplo, demonstrar, defender, são verbos muito utilizados na prática, né, por advogados, por juízes, por promotores, mas na pesquisa a gente não quer demonstrar, a gente não quer defender, a gente quer investigar, tá? E essa investigação, ela pode levar para a confirmação da hipótese ou para uma negação dessa hipótese. Não tem problema, tá? Então, o objetivo geral, ele tem que estar, de fato, condizente com o seu problema e com o seu título, tá? Aqui ficam essas 4 sugestões de verbos para que vocês possam pensar o objetivo geral de vocês. Os objetivos específicos... Eu tenho uma dúvida, pode ser rápido, Liane. Tanto na tese como na dissertação, é a mesma situação? Eu não quero demonstrar, eu não quero defender... Eu estou investigando, tanto numa quanto na outra, tem alguma diferença? Isso, tanto na tese quanto na dissertação. A tese, a diferença é que você vai apresentar algo inovador, uma proposição, por exemplo, né? E essa proposição, ela surge do processo da pesquisa. Eventualmente, pela sua experiência prática, pelo seu contato com o tema, pode ser que em sede de hipóteses você já vislumbre essa possibilidade. Até aí não tem problema, é uma hipótese, né? Mas o pesquisador deve estar aberto para a possibilidade de confirmar ou não a sua hipótese, tá certo? Então, o processo de pesquisa científica, ele busca uma neutralidade. Nós sabemos que ninguém escreve de forma 100% neutra, né? Então, é claro que isso é uma meta, tá? Mas essa neutralidade é importante para que o conhecimento seja reconhecido como um conhecimento científico. Pronto, no final... Eu tirei tua dúvida? Liane, no final, viu, Josana? A diferença de uma tese para uma dissertação é que você vai investigar para propor, tá? Então, colocar o verbo propor, que deve vir depois de um processo de investigação. Como a gente está tratando de projeto, aqui você tem um projeto de investigação que vai te possibilitar, no final, propor alguma coisa nova, tá? Então, a tese de doutorado, ela tem que ter uma proposta. Quando você for fazer já a tua tese, aí vai sumir esse nome investigar, tá? Você não vai mais colocar no título da tua tese de doutorado análise, investigação. Você já tem que sair, então, de uma coisa, de uma proposição. Como o momento atual é de montar um projeto, você está montando um projeto de investigação que, como a Liane falou, vai te levar a concluir uma hipótese A ou uma hipótese B. Você ainda não sabe para onde você vai cair, tá? Não se trata de uma peça de advocacia de defesa de uma situação X. Né? O projeto se trata de uma investigação que pode, inclusive, confirmar ou não aquilo que você está propondo, tá? Então, é importante que você tenha uma boa pergunta, é mais importante do que ter uma boa resposta. O momento atual de projeto não é ter respostas, é ter perguntas boas, tá? Perguntas que vão se adensando. Enquanto que o mestrado, ele vai analisar, ele vai contextualizar, ele vai trabalhar com hipóteses sem a necessidade de inovar. O doutorado, você vai dizer uma proposta, inclusive, que pode ser uma nova lei, uma nova legislação, pode ser uma crítica a uma legislação já existente, pode ser um modelo novo que ainda não existe, tá? Mas isso você vai fazer ao longo do teu curso, tá? Inicialmente, a gente precisa de boas perguntas, tá certo? Ok. Isso. Inclusive, professora, é bacana também a gente lembrar que o projeto, no momento que a gente passa pelo processo seletivo, né, e que dá tudo certo, esse projeto ele vai ser desenvolvido junto ao seu orientador. Então, não há rigidez,
né? O que há, de fato, é um investimento que deve ser diário, tá, pessoal? Realmente a pesquisa, ela funciona a partir do acúmulo de pequenos né, investimentos. Eu chamo de pequeno, mas é no sentido, eu sempre lembro daquela imagem daquele muro, né, que passa em todo canto, em toda rede social, um muro bem grande e a pessoa botando cada dia um tijolo. Então, a pesquisa e o aprofundamento, a maturidade, o amadurecimento intelectual, ele vem desse esforço disciplinado, tá? E aí, nessa perspectiva, os objetivos específicos que têm que estar diretamente relacionados ao seu objetivo geral, né, eles também vão ser objeto de diálogo posteriormente com o seu orientador, tá? Assim como todos os campos do projeto, né? Sua pesquisa, sua metodologia, tá? Na etapa aqui dos objetivos específicos, o que nós devemos pensar é o seguinte: assim como o objetivo geral inicia-se com um verbo no infinitivo, nós devemos apresentar clareza nesses objetivos, e eles devem estar delimitados ao campo da pesquisa. Os objetivos específicos, no futuro, eles vão inspirar a elaboração dos capítulos ou seções do trabalho de vocês, tá? Então, a ideia é que você apresente pelo menos 3, tá? Eu diria até para o mestrado 3 objetivos específicos e para o doutorado 3 ou 4, principalmente já pende mais para o 4, porque a tese é um trabalho que é desenvolvido durante um período de 4 anos, né? Enquanto a dissertação apenas 2, tá? Então, 3 objetivos para o mestrado, 4 objetivos para o doutorado. E pensar esses objetivos em conjunto deve te colocar diante da possibilidade de responder à tua questão central. Ou seja, esses 3 objetivos juntos, eles devem alcançar possibilitar o alcance do objetivo geral da pesquisa, tá? Portanto, são intimamente vinculados ao objetivo geral. E aí a gente entra nos materiais e métodos. Aqui, nós vamos descrever a pesquisa, qual é o método, o tipo de pesquisa que vai ser adotado, utilizado. E, caso seja necessário empregar na pesquisa algum equipamento, algum material indispensável, é também nesse campo que ele deve ser discriminado. Tá, Liane, eu entendi a teoria. Na prática, como funciona no direito? Bom, gente, o direito, ele tem amadurecido muito para a pesquisa de campo, né, para o olhar voltado para fatos da vida, para a realidade. Isso vai além do que a lei dispõe, do que a jurisprudência traz, né? É uma análise que a cara, assim, é da professora Gina, né, que é exatamente uma análise voltada para tese e antítese. E essa tese e antítese, ela não está apenas na pesquisa bibliográfica, tá? Os fatos da vida, eles devem sim ser observados. Então, nós vamos verificar que toda pesquisa no direito, ela se inicia mediante uma pesquisa documental e bibliográfica, né? Primeiro, nós vamos estar diante da necessidade de fazer esse levantamento de referências. Então, a sua pesquisa necessariamente vai ser uma pesquisa bibliográfica. E documental, por quê? Porque nós vamos abordar textos que ainda não passaram por um processo editorial. Então, nesse sentido, documentos, tá, que você acessa, por exemplo, em órgãos públicos, documentos que não receberam um tratamento editorial, eles se encaixam nessa modalidade aí, quanto aos procedimentos da pesquisa, né, que é a pesquisa documental. Tá? Então, eu diria que para um projeto de pesquisa, a referência à pesquisa bibliográfica e documental, ela é praticamente, assim, um lugar comum e importante, tá? Não no sentido pejorativo, tá bom? Quanto à abordagem, a pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa. Liane, no direito, como é que funciona isso? Bom, no direito, a pesquisa qualitativa ganha mais espaço, mas isso não descarta a possibilidade de análise de dados estatísticos,
que remetem à abordagem quantitativa, tá? Então, vocês vão avaliar se para o problema de vocês é essencial fazer uma leitura de algum dado estatístico. Nesse caso, a pesquisa será qualitativa e quantitativa. Agora, o direito trabalhar apenas com uma pesquisa quantitativa é algo que gera uma estranheza, tá certo? Então, podemos dizer que também será aí uma constante, uma abordagem pelo menos qualitativa. Tá? Quanto à natureza, a pesquisa pode ser básica ou aplicada. E o que isso quer dizer? A pesquisa básica é o olhar que você tem para aquele fenômeno, para aquele objeto. O que é que você busca? É aprofundar o seu conhecimento? Então, nesse caso, você vai trabalhar com a pesquisa básica. Se você, além de aprofundar seu conhecimento e desenvolver, né, aquele conteúdo, tem por objetivo aplicar, ou seja, promover uma aplicação prática do conhecimento produzido, aí sua pesquisa vai ser aplicada. Portanto, é possível que uma pesquisa jurídica seja quanto à natureza, tanto básica quanto aplicada, tá? Quanto aos objetivos, né, e aí a gente vai pensar para onde estamos olhando, onde pretendemos chegar, tá? E esses objetivos, eles devem ser analisados por meio do olhar para o processo, ou seja, para o projeto de vocês, que é o momento que vocês estão vivendo. A gente tem a pesquisa exploratória, a descritiva e a explicativa. A exploratória, ela trabalha com, como o próprio nome sugere, né, com a investigação de um fenômeno. A busca por um maior aprofundamento acerca daquele fenômeno, daquele fato, da vida daquela norma, tá certo? Pesquisas exploratórias, elas são elaboradas muitas vezes no momento da monografia, tá? O que não descarta a possibilidade de uso de uma pesquisa exploratória em dissertação e tese de doutorado, né? Dissertações de mestrado e tese de doutorado. Porém, o que a gente vislumbra é que esses objetivos, eles funcionam como camadas, tá? Então, da exploratória para a descritiva, há um maior aprofundamento na relação do sujeito pesquisador com o objeto da pesquisa, tá? E a explicativa vai, então, além, buscando a relação entre as categorias, a relação entre variáveis, tá? Então, pensar esses objetivos é pensar as camadas da tua pesquisa. Se você vai explorar, vai procurar um maior conhecimento, adquirir um maior conhecimento acerca daquele problema de pesquisa, se além disso você vai estudar a fundo, no sentido de descrever, né, a relação dele com outros fenômenos, e, por último, né, se você vai explicar a interação entre esse seu problema de pesquisa com outras, entre uma categoria com outras categorias do conhecimento, tá? Então, a implicação de uma com outra, né, observar essa influência de uma categoria na outra, já nos remete a uma pesquisa de caráter explicativo quanto aos objetivos, tá? Quanto aos procedimentos, nós temos várias outras modalidades que eu não vou adentrar aqui nesse momento pela proposta. Nós estamos pensando um projeto, né? Mas todas elas devem ser, sim, consideradas, especialmente no momento em que você sentar com o seu orientador. Tá? Então, nós vamos ter a pesquisa participante, que foi a que eu realizei durante a tese, né, que é uma pesquisa em que o sujeito pesquisador está inserido em um determinado contexto, seja porque faz parte daquele contexto coletivo, ou porque se inseriu para observar, tá? Então, essa pesquisa participante, ela traz esse olhar, né, para a realidade. E temos também, vou colocar outro exemplo aqui, a pesquisa etnográfica, que vai abordar grupos culturalmente definidos, tá? Então, é um momento em que muitas pessoas também estão abrindo o pensamento, né, parando para refletir acerca de grupos, como os indígenas, os quilombolas, enfim. Então, a pesquisa etnográfica se aplica bem para esse tipo de problema,
tá? Resultados esperados são, por fim, aí, essa hipótese, é aquele feeling, né, que a gente tem quanto ao problema de pesquisa. Só que nós vamos descrever hipóteses para cada objetivo específico. Então, se eu tenho 3 objetivos específicos, no meu projeto eu vou ter 3 hipóteses, tá bom? Se eu tenho 4, trabalharei, então, nos resultados esperados com 4 hipóteses. É nesse momento que vocês vão pensar possíveis respostas para a sua pergunta de pesquisa. Você não vai defender essa resposta, você vai cogitar, tá certo? E aí, nós entramos no cronograma, que, sem sombra de dúvidas, é a parte do projeto que remete com mais clareza ao planejamento da pesquisa. Esse é um modelo de cronograma que está inserido no documento que nós vamos disponibilizar, tá? E nesse modelo, eu trabalho com um quadrinho desse para cada ano. E a gente vai assinalando com um X, né, conforme o mês, de janeiro a dezembro, né, de 1 a 12, por exemplo, para 2021, as suas metas, a sua evolução na pesquisa, tá? Então, ingresso no curso, um olhar para o projeto de dissertação ou tese junto ao orientador, a conclusão de 30% dos créditos, de 60%, 100%, enfim, é no cronograma que vocês vão planejar essa trajetória, essa vida acadêmica, que eu espero que seja aí para vocês tão importante quanto tem sido para mim, tá? E tão também gratificante. As referências, elas adotam as normas, observam as... Oi? Alguém? Desculpa, tenho mais uma dúvida. Eu vi aí no teu planejamento que você colocou só 1 ano de referência. Como o doutorado tem 4 anos, eu dividi por trimestres para que eu pudesse estar colocando planejamento de 4 anos. Eu já devo demonstrar os 4 anos ou eu posso demonstrar só o primeiro ano? É uma possibilidade você fazer assim, você planejar de forma trimestral. Quando eu elaborei meu projeto, o que eu fiz? Eu trabalhei com esse cronograma, um para cada ano, né? Destrinchando as atividades, distribuindo as atividades, certo? Mas, desde que você apresente o seu planejamento, né? E considerando que, de fato, para o doutorado, são 4 anos, 3 meses é um período interessante, eu não vejo problema nenhum, acredito que a professora Gina vai confirmar também isso ao final. O importante é você, de fato, se ater a esse planejamento, executar, né, assimilar esse planejamento, tá? E tem que ser também um planejamento viável. A banca, ela vai indagar acerca da tua disponibilidade. Então, o planejamento, ele se relaciona, o cronograma se relaciona com a tua disponibilidade também de investimento à pesquisa. Para as referências, a ABNT dispõe especificamente, pessoal, deixa eu só te perguntar, respondi a tua pergunta? Sim. Não, Quanto ao formato, né, de apresentar, você falou que pode ser de uma forma ou de outra. Sim, tranquilo. Então, gente, na etapa das referências, nós vamos trabalhar com a ABNT-NBR 6023 de 2018. Essa é a mais atual, 2018, tá? Eliane, mas minha Nossa Senhora, só de pensar em fazer as referências, eu fico nervoso, porque é tanta regra, é tanto detalhe. Gente, se preocupa com o conteúdo? Faz isso por mim, porque eu digo assim, a gente que está na academia, a gente vai descobrindo alguns recursos, algumas ferramentas, e para mim o Mori tem sido uma delas. O que é o Mori? Não sei se vocês já ouviram falar. É um site, né? Você entra na plataforma, tá aí o endereço para vocês, e vocês podem fazer o cadastro de vocês no canto superior direito. Em fazendo o cadastro, cada referência que você for elaborando dentro da plataforma vai sendo arquivada, mas caso não queira fazer o cadastro, você também pode entrar lá nas opções e criar a sua referência.
Liane, dá para fazer isso com jurisprudência? Sim. Dá para fazer com lei? Sim. Com artigo científico? Sim. Quem é que vai colocar nas normas da ABNT? É o próprio sistema, tá? Então, é uma plataforma que já está atualizada pela ABNT-NBR 6023 de 2018 e gera um conforto muito grande para o pesquisador, tá? Então, essa é a minha recomendação para o momento de vocês, para que vocês evitem errar nas referências e evitem perder tempo também com as referências, com os aspectos formais, tá? Bom, pessoal, quero agradecer novamente a oportunidade, agradecer aqui a professora Gina. A questão das citações diretas e indiretas, como não estava muito relacionada aqui com a estrutura do projeto, eu me coloco à disposição, tá? Tenho alguns artigos, nós temos artigos do programa de professores que a gente pode também trabalhar como sendo um exemplo. Então, quem precisar, quem tiver dúvida, entre em contato comigo. No meu Instagram, eu também compartilho muita dica da metodologia, né? Então, se vocês tiverem interesse, tá aí também o Instagram, tá? E o e-mail do PPGD com a nossa equipe, que merece um elogio, né? Professora Gina, são, assim, maravilhosos. A Nádia, o Márcio, a Aninha, a Camila, que estão lá junto com a professora Gina, nos desafios aí de enfrentar e fazer a ciência avançar, a ciência do direito avançar. Muito obrigada, espero ter contribuído, boa sorte a todos, né, se preparem, invistam, e qualquer coisa eu estou por aqui. Passo a palavra à professora Juliana, a quem eu agradeço o convite imensamente, e agradeço a cada um de vocês que esteve aqui com a gente nessa tarde. Liane, eu aqui só tenho a lhe agradecer por esse momento tão produtivo, tão esclarecedor e que muito nos auxilia, né? Então, quando a gente tem essa orientação, a gente tem uma diretriz, a coisa ela fica bem mais simples. E realmente essa contribuição, ela é muito valorosa. Então, eu lhe parabenizo pela organização, pela apresentação, e eu aprendi muito aí com a sua apresentação, tá certo? Então, eu também passo aqui a palavra à professora Gina, para saber se ela gostaria de conversar, de se manifestar. Bom, a professora Gina escreveu falando que tinha uma reunião. Ah, perfeitamente. Então, gente, eu só tenho a agradecer. Alguém de vocês tem alguma pergunta, alguma dúvida? Então, senhores, sobre a certificação do evento, nós conferimos a frequência de vocês aqui pelo chat e vamos providenciar o lançamento da frequência no Unifor Online e até o final da próxima semana, todos os certificados, eles já estarão sendo emitidos e vocês conseguirão ter acesso, né? Agora, eu esclareço, para aqueles alunos que fizeram a inscrição conosco, para os outros, a gente não vai ter condições de emitir a certificação, né? Porque nós não temos os dados. Então, qualquer coisa, vocês entram em contato, né, na coordenação, nosso telefone é o 3477-3306, acabei de colocar aí no chat, tá certo? E é uma alegria estar aqui com vocês.